E eu acho que tem excessos que são suportados e outros excessos que não. A norma pressupõe valores, né? Esses valores são sociais. A perspectiva de um agir correto sobre algo não deixa de ser uma forma de controle. É muito mais para pensar, para problematizar determinadas formas, determinadas ideias e práticas que são dadas como verdadeiras. Interfaces. Olá, tudo bem? Começando agora o programa Interfaces aqui na Rádio Univates FM, sempre aos sábados pela manhã, às 8 horas. O programa Interfaces faz parte do projeto de extensão Interfaces. Busca criar um diálogo entre a universidade e a comunidade, unindo diversas áreas do saber, e o tema de hoje é laicidade com os professores Flávio Moirer e Daniel Granada. E aí, tudo bem com vocês? Bom dia Flávio, né? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Obrigado aí, Thiago, pelo convite mais uma vez para estar aqui conversando sobre uma temática não é tão cara a essa contemporaneidade na qual estamos vivendo. Né? Bom dia, Thiago, bom dia, Daniel, e aos ouvintes da Univates FM. Um prazer poder estar aqui novamente, falar sobre esse tema que é um tanto delicado, mas eu acho que a gente pode levantar algumas questões importantes para que o nosso ouvinte faça uma reflexão sobre isso. Para começar, eu pergunto, ser laico é ser contra religiões, contra a fé? Eu até escrevi isso na minha coluna no jornal aqui da cidade, informativo, dizendo que não se trata disso, né? Ou seja, quando se defende a laicidade do Estado, não significa ser contra o pensamento religioso, muito menos contra uma religião específica, né? Ou seja, é justamente o contrário, é justamente dar oportunidade para que todas as expressões religiosas possam ter o seu lugar na vida pública, né? Então, no momento em que tu diz que o Estado ele está atrelado a uma determinada religião, tu está excluindo a legitimidade das outras, né? Tu está dando possibilidade para que as outras percam o seu espaço, a sua legitimidade e a sua possibilidade de expressão. Então, quando a gente vem aqui e diz, queremos um Estado laico, não estamos dizendo, né, não queremos religião, as pessoas religiosas, né, devem ser excluídas da sociedade. Temos que saber fazer essa diferença, né? A gente conversava isso em off, né, oficialmente no Brasil, desde a República, né, o Estado e a Igreja estão separados, né, mas eles acabam de alguma forma se confundindo ainda, quando a gente vê, por exemplo, que no julgamento do STF sobre, né, a possibilidade de ter ensino confessional religioso, né, de uma única confissão religiosa nas escolas públicas, o STF estava lá julgando e a foto do STF mostrava um crucifixo, né, com um Cristo pregado ali, né, em que eles estão julgando se o Estado deve ser laico, né? Então é bastante irônico, para dizer o mínimo. Pois é, não dá para dizer que é uma filial do Vaticano que está aí, mas é um indício do quanto que a moral cristã ela está inserida ali em questões públicas, né? E acaba interferindo no julgamento mesmo jurídico, né? Eu acho que há uns 10 anos atrás houve um caso de um coletivo, não é, que foi num julgamento num tribunal e tinha o crucifixo e eles pediram para tirar, não é, porque não se sentiam confortáveis, não é, com a expressão religiosa ali dentro, não é? Mas a gente tem que entender que a fé, não é, o sistema de crenças, ele é muito antigo, não é? Ele é uma dimensão importante de nós enquanto seres humanos, não é? E aí a fé naquilo que você tiver, como a gente estava comentando antes, não é? Então você tem desde o totemismo, não é, que você estabelece determinado culto, não é, a divindades que podem ser representadas por objetos, como no caso da religião católica, a cruz, não é, ou as imagens de santos e tal. E isso tem um resultado positivo também para as pessoas, não é? As pessoas se ligam a isso, não é? Essa ideia, não é, de participar de um grupo religioso também tem a ver com relações de sociabilidade dentro da nossa sociedade, não é? Então,
o papel, não é, da fé, não é, da crença dentro da sociedade, ele também é congregador, não é? Você pode escolher com quais grupos ou com quais pessoas você quer ter mais afinidade, se associar a elas. O que ocorre aqui é quando essa religiosidade, não é, de uma determinada corrente religiosa, ela entra, não é, nas esferas de poder, ela corre o risco também de influenciar nas decisões que são tomadas aí por esse poder, não é, em função de questões que vão além da justiça, mas que derivem para crença religiosa ou para fundamentalismos, né, religiosos de uma ou outra religião. E é essa a questão, não é, que o Estado laico, não é, ele deveria, de certa forma, não trazer ou não propagar, né, determinadas filiações religiosas, justamente buscando, não é, um tratamento igualitário a todos os cidadãos. Aí muita gente pode se perguntar assim, tá, mas não é igualitário? Qual é o problema, né? Eu lembrei agora de uma matéria que eu vi há pouco tempo no site da BBC Brasil, eu abri aqui, que as religiões de matriz africana são o principal alvo de intolerância no Brasil, por exemplo, né? Então, quando se pensa num crucifixo no STF, e daí que lá se está julgando questões de ordem pública, e daí tu vê esse tipo de coisa acontecendo, tu pensa, poxa, a balança não está bem equilibrada aí, né? Acho que tá tendo preponderância um tipo de religião no país e outras estão sendo perseguidas, né? De fato, e no Rio de Janeiro agora está ocorrendo uma situação bem delicada. Eu tenho amigos lá que são ativistas, né, do movimento negro e tal, eles têm feito manifestações porque tem passado leis agora, não é, com o Crivella, não é, no poder, que são nitidamente para reprimir os cultos afro-brasileiros. Então a gente já tem casos, não é, que estão ocorrendo no Rio de destruição de terreiros, não é, e, o que torna bem preocupante, não é, porque uma vez que um determinado pensamento religioso, não é, ele começa a se tornar associado, não é, ao Estado, começa-se também legitimar isso dentro do espaço público, não é, e as pessoas a se acharem, não é, no direito de reprimir aquilo que não está de acordo com a sua crença, não é, e que vai contra a ideia da pluralidade, não é, da crença religiosa, não é, que é garantida na nossa Constituição. Né? Pegando esse gancho do Daniel, justamente, né, a possibilidade de cada vez mais atores políticos, né, ligados a determinadas religiões, e eles, né, e religiões que movimentam muito dinheiro, né, religiões que são donas de meios de comunicação, né, então vejam o poder que certas visões religiosas estão tomando na sociedade e que vão começar a pressionar o ambiente político, o ambiente público, para justamente impor a sua visão de mundo. E justamente daqui a pouco legitimando certas práticas de preconceito. Então o que tu mostrava aí, os dados, né, religiões de matriz africana são as mais perseguidas, né, ou seja, né, isso fica claramente, identifica uma questão de preconceito racial, de preconceito de origem, que acaba espelhando também, né, como uma visão religiosa, ou seja, eles estão, isso, né, vou usar aqui uma caricatura, mas é coisa do demônio, então, né, deve ser excluído, né? Então tenho razão em fazer isso, porque é coisa do demônio, né? Ou seja, então são visões que vão se impondo, que deixam a gente bastante preocupado nesse sentido, que isso acabe se acentuando nos próximos anos, né? E ali, no caso, se forma um complexo religioso, midiático e político, né? Então é muito fácil que os discursos ganhem mesmo uma proporção e daqui a pouco se tornem leis e virem a norma social, né? Dessa forma. E como ficam as individualidades nesse caso aí, ou as próprias diferenças, né? A possibilidade, por exemplo, de escolher o que fazer com o próprio corpo, ou de aceitar o corpo como ele vem a ser ao longo da vida, o quanto que esse tipo de coisa ele acaba sendo censurado e, porque não criminalizado,
por parte do Estado quando ele está inserido, às vezes, numa moral religiosa muito rígida, né? Tem vários elementos aí dentro da tua provocação, não é? Que a gente precisa pensar e analisar com cuidado, não é? A questão de pensar a religiosidade é sempre delicado, né? Porque é algo que organiza a nossa sociedade desde muito tempo. A gente já teve muitas guerras aí com um fundamento religioso, não é? Que ocorreram. A gente tem divisões aqui na cidade, a gente tem divisões, não é? Você tem cemitérios, não é? Que são divididos por crenças religiosas. Se você não está em nenhuma, você vai para o municipal, não é? Então, até na hora da morte, não é? A religião acaba dividindo as pessoas, né? E são temas delicados, né? O problema é quando a religião ela toca a esfera privada, não é? Que você tem a sua crença, que você pratica ela, não é? Dentro da sua casa ou com o seu grupo, não é? No local de culto, não é? Ela é saudável, não é? Ela faz parte das possibilidades que a gente tem de associativismo dentro da nossa convivência social, não é? O que ocorre é que quando, não é, essa minha postura de adesão a uma determinada religião, não é? Ela é referendada ou chancelada pelo Estado e de alguma maneira, não é? Eu quero impor essa minha crença como a única válida ou a única verdadeira ou a única possível, não é? Aos demais grupos, aí eu crio o atrito, não é? Aí eu vou criar o conflito religioso, não é? A gente nunca ouviu falar de um membro do candomblé que entrou na igreja católica e saiu quebrando santos, por exemplo, nem numa igreja evangélica, não é? Mas o contrário, não é? Não digo no caso dos católicos, não é? Mas no caso dos evangélicos no Rio isso tem sido uma prática, não é? Então nos leva a ligar um sinal de alerta, não é? Porque esse tipo de perseguição religiosa, não é? Isso já ocorreu, não é? Os cultos afro-brasileiros já foram vítimas de perseguição, não é? O paradoxo é que agora, não é? Muitos que perseguem são negros e pobres também, não é? Mas que são imbuídos de uma missão proselitista, não é? De proselitismo religioso, no sentido de buscar convencer aqueles que não fazem parte do seu culto ou amedrontar eles, não é? Para que eles restringam as suas práticas, não é? E o que gera uma tensão muito grande na sociedade, não é? E vai contra o princípio de que as pessoas podem escolher aquilo que elas acreditam e até se elas não quiserem acreditar, não é? Em nada, elas também podem viver e ter os mesmos direitos sociais e viver dentro de um Estado de Direito que garanta a ela a liberdade, né, de expressão, seja da sua religiosidade ou não é? Da sua posição. O problema é que, como a gente estava falando anteriormente, não é? Esse momento que a gente está vivendo, ele tem uma moral, não é, rígida e dogmática, não é? E vem a contrapor momentos que a gente teve anteriormente, né, de maior abertura ou de maior flexibilidade. E a questão é que essas pessoas, não é, que tinham um determinado tipo de pensamento começam a associar a questão religiosa, não é, a uma imposição de uma determinada doutrina sobre outras no espaço público, não é? E isso não é desejável, não é? Então, por isso, quando o Estado permite que a gente dê aula, não é, de uma determinada confissão religiosa numa determinada escola, é claro que a gente causa prejuízo para aqueles outros que não fazem parte daquele grupo. Aí se diz, o aluno ele pode escolher, ou a família pode escolher se ele participa ou não, não é? Mas mesmo assim, você acaba sendo aquele que não vai participar, não é? Enquanto até então o ensino religioso ele não era... Você não dava religião, não é, com alguma linha religiosa que você seguia, mas você falava das diferentes religiões e religiosidades que existem. Né? Como um fenômeno histórico, né? Como um fenômeno histórico, não é? Situadas dentro de um contexto, né, de pluralidade, né, o que é fundamental para acolher, não é, as diferentes manifestações dentro da sociedade. Esse momento que tu fala, Granada, ele não está restrito ao Brasil também, né?
O ano passado, se não me engano, teve uma lei que proibia o uso de véu islâmico em diversos lugares da França. Não sei se era na França toda, mas em vários espaços públicos estava proibido, né? Mas a gente tem que ver, não é? E com cuidado, porque a gente tem também uma subida conservadora nos Estados Unidos, não é? A gente vai ter em outros países. Mas a justificativa francesa para o uso ou não do véu, não é? Ela vai num sentido buscando a diversidade religiosa e a laicidade, não é? Que como você não pode manifestar no espaço público um pertencimento religioso. Aí, no caso, se você anda com um crucifixo, seguiria uma mesma lógica, não é? Então, é a ideia de não manifestar publicamente, não é, expressões de religiosidade que são em um ambiente privado. Quando você mora na França, você nunca pode perguntar para outra pessoa qual é a religião dela, não é? Isso aí é super mal visto, assim. Tu chega lá, qual é a tua religião? Isso não se faz como a gente faz aqui no Brasil, não é? Não tem problema. Você perguntar a religião, lá não se pergunta, né? Porque lá a religião ela divide as pessoas, né? Se você é judeu, você não vai conviver com pessoas, né, que são muçulmanas, por exemplo, né? Aqui a gente não tem, porque até então não se tem, porque a religião não divide tanto assim, né? Você tem vários bairros em que judeus e árabes convivem, não é, sem que isso seja um problema, né? Mas lá tem isso, então se evita, não é, no espaço público essa manifestação. Você não pode numa escola, por exemplo, né, numa escola da República na França, ter símbolos religiosos, né, ou ligação a alguma religião, apesar de que lá como aqui todos os feriados eles têm fundamento religioso, né? E aí diz, quem é que quer acabar com o Natal, por exemplo? Não é? A gente está aqui defendendo o Estado laico, mas o Natal, feriadinho, guardem o nosso feriado, né? Porque senão... Vai ter essa semana aqui, no dia que a gente está gravando. Dia de Nossa Senhora. Nossa Senhora. Mantenha. Pois é. A gente pode dizer que o 12 de outubro é dia da descoberta da América também, então a gente aproveita como feriado. A gente não precisa se livrar do 12 de outubro. Descoberta, aí mais uma discussão, mais um tema para um programa. É isso aí. O dia que os europeus chegaram por aqui. Pois é. Também há controvérsias. Eu nem sabia disso, que era o dia da descoberta. Né? Isso. Em alguns países da América Latina eu acho que eles comemoram esse dia de Colombo. Eu acho que tem isso. Então, a gente percebe que sim, existe uma grande influência, né, da religião católica, principalmente sobre o Brasil. Isso já foi, eu não tenho dado nenhum, mas isso já foi maior, né? O Brasil sempre, há muito tempo era considerado o país com maior adesão à religião católica do mundo. Mas nos últimos 15 anos, dá para dizer, parece que tem mudado um pouco isso, né? A Igreja Católica perdeu força nesse sentido, né, em função da entrada das igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais, neopentecostais, né, também a partir de todo um discurso da chamada teologia da prosperidade, ou seja, aquela ideia então que a Igreja Católica sempre trazia de o que tu faz aqui é para te salvar na vida após morte, né? Eles trazem, não, tu tem que fazer para conseguir agora, né? Ou seja, a tua prosperidade também é uma forma de louvar a Deus. Então esse discurso ele foi muito pregnante aqui no Brasil, né? E então ele quebrou essa hegemonia da Igreja Católica, né? Que tu tem, talvez as pessoas ainda se afirmem católicas, né? Foram batizadas, tiveram lá o início da vida dentro das tradições, mas que não são praticantes, né? Então, certamente, a religião católica perdeu o seu espaço na sociedade, né? Mas ainda tem as marcas, né? Porque a gente estava falando das festas, né? Os nossos feriados, as nossas festas juninas, né? São festas dos santos de junho, né? Então, são todas festas com caráter religioso e católico, principalmente. Talvez menos, né, aqui no sul do que nos outros estados do país, mas frequentemente, para a gente não é uma contradição a pessoa se dizer católica, não é?
mas também acender vela para algum, não é? Para São Jorge, ou ter uma espada de São Jorge na frente de casa, não é? Utilizar um ramo de arruda, não é? Ter outras coisas que ela acredita que fazem parte, então, de uma herança afro-brasileira, não é? Que é o que constitui, não é? A nossa sociedade. Para a gente não tem essa contradição, tanto que a gente fez o tal do sincretismo, não é? Que os negros, não é? Sincretizaram as divindades do panteão dos deuses afro-brasileiros em divindades católicas, não é? Então se cultuavam a Nossa Senhora Aparecida, não é? Como Iemanjá, não é? A gente vai ter São Jorge como Ogum, não é? Santo Antônio como Xangô, não é? Então a gente vai ter essa estratégia aí de manutenção dos cultos associando, não é? As divindades afro-brasileiras. E isso, em vários lugares do Brasil, é muito comum, não é? As pessoas que são... Você pergunta qual é a tua religião, é católico, mas aí você vai lá e acende uma vela para Ogum, não é? Você faz um pedido para Iemanjá, no fim do ano você vai para a praia, não é? Você acende uma vela na beira do mar ali, não é? E se manifesta. Esse outro tipo de religiosidade que é específico nosso e faz parte dessa nossa concepção de sociedade, que a gente pode misturar tudo, não é? Cuja melhor exemplificação é o buffet aquilo, não é? Mas de fato, não é? O buffet aquilo, tu pode botar um pedaço de picanha do lado do sushi, não é? Acho que é o único país do mundo que você consegue fazer isso, não é? Você pode misturar as coisas de uma maneira que e você só paga por aquilo que você escolheu. Isso que é uma instituição brasileira, o buffet aquilo. Esse buffet aquilo, nesse modelo que a gente tem, que você vai no lugar e você quer ter acesso a tudo, não é? Você não quer comer só um sushi, não é? Você quer comer o sushi, o churrasco, a massa, não é? Você quer um pouquinho de cada um porque você gosta talvez de muito daquilo, não é? Isso aí se reflete em outras dimensões da nossa sociedade, não é? Isso aí tem... Isso é só um sintoma de algo bem... Na alimentação, não é? É das manifestações, não é? De como a gente percebe a sociedade, não é? De como a gente se organiza, daquilo que a gente quer. Então, a alimentação ela é uma dimensão fundamental. E qualquer lugar que você vai aqui tem uma comida aquilo, e essa comida aquilo, melhor você acha o restaurante, quanto maior a variedade que ele te oferece, não é? E quanto maior a possibilidade que você tem, né, de a um preço único escolher, ter uma gama de escolhas. Isso é muito brasileiro, sabe? Você vai, a forma de comer na França, né? Entrada, prato, sobremesa. Então você escolhe o teu menu e vai ser aquilo, né? Você não vai ter a possibilidade de escolher outras coisas, né? Mas nós inventamos isso e é a forma de alimentação que mais tem preponderado. Todo mundo quem nunca almoçou numa comida aquilo e não pôde escolher aquilo que queria comer, não é? É uma forma de pensar a sociedade. E é muito rica, não é? Acho que a gente tem que valorizar isso. É muito nosso, né? Poder escolher um pouco de tudo e compor aquilo que a gente quer. Acho que tem a ver com a Semana de Arte Moderna também, né? Se a gente for pensar lá dos anos 30, não é? Que a gente pensava na antropofagia, não é? Que a gente devorava as influências que vinham de fora e transformava elas, não é? Em questões nacionais. Então a gente sempre quis ter acesso a tudo, não é? Você adora o croissant, mas se você puder botar uma mortadela ali dentro, né, cara? Pô, sabe? E isso é nosso, né, cara? Isso aí faz parte da nossa criatividade, né? Da nossa questão de ser único, né? E a gente tem que valorizar essa possibilidade de crer em várias coisas, né? Eu vou lá na igreja, mas pô, também vou acender minha vela porque nunca se sabe, não é? Vou carregar o meu galinho de arruda aí, porque tomar o meu banho de sal grosso, porque a situação tá difícil. Quem sabe melhore, não é? O Deus é o mesmo, se fala muito, né? É muito lúdico, não muito, é? Eu acho que é lúdico, não é? Eu acho que tem a ver com a nossa relação com o sagrado, né? A forma como a gente se pensa em sociedade, né? Essa possibilidade da gente poder escolher tudo e gostar dessas escolhas, né? Gostar dessa variedade, valorizar isso, né? A gente tem que reaprender, não é? A valorizar isso. E aí você falou antes das individualidades, né? Essas individualidades, não é? Elas são muito melhores quando elas se realizam coletivamente, não é? Quando eu tenho parceiros, quando eu tenho pessoas, não é? Que
potencializam, né, a minha forma de ser individual dentro de uma coletividade, seja ela religiosa, seja ela esportiva, seja ela cultural, seja ela musical, não é? A que for, não é? Então, as nossas individualidades isoladas são muito tristes, sabe? Como a gente pensa, não é? Nas formas de alimentação, não é? Que a gente tem. Essa ideia aí de poder ter acesso a tudo, ela se reflete muito numa questão cultural. Né? Isso explica por que tu falava da França, que lá não é possível, ou foi proibida, a manifestação pública da religião, né? E aqui não é o caso daqui. Aqui é possível. Não tem esse problema. Dá para colocar a carne e o sushi no mesmo prato. Lá não tem como. Cria-se um conflito, né, nesse caso. A religiosidade, ela faz mais parte de um domínio da vida privada. Né? Se não tem como você tem aqui essas procissões, não é? Com o pessoal se martirizando quando chega a Páscoa, que para quem não é daqui é mesmo assustador, né? E você olha na mídia, é uma louvação como se aquilo fosse uma expressão salutar, não é? E quando a gente vê esses autoflagelo e tal, isso é uma prática medieval, na verdade, não é? Mas que dentro da nossa escala de valores, não é? Essa fé cega é tida como algo positivo, o que de certa forma também cá para nós, né, e para os nossos ouvintes, exemplifica o nível de instrução da nossa população, não é? Que ainda está muito ligado à crença, não é? A crença no sagrado por falta de soluções melhores, não é? Racionais e políticas públicas, não é? Que venham a fornecer para ela aquilo que ela tenta conseguir pela crença religiosa. Nesse sentido, quando se pensa nos feriados que têm uma origem religiosa, né? Existe algum país ali, vem à mente algum país que seja de fato laico nesse sentido? Que não tenha esse tipo de... algumas marcas assim no calendário ou sei lá, na própria arquitetura? Você vai ter outros tipos de organização, não é? Se você for ver os países muçulmanos, não é? Você vai ter mesmo a organização dos dias da semana, ela é diferenciada, parece na segunda se não trabalha, tem algumas questões assim, não é? Isso aí tinha que pesquisar, mas aí o calendário ele é diferente, mas obedece uma lógica religiosa do Ramadã, por exemplo. Na França, mesmo sendo um país com uma influência católica importante, quando chega o Ramadã, não é, que é o período do jejum para os muçulmanos, não é? Acho que dura 40 dias, né? E eles têm uma dieta específica que você só pode comer depois que o sol se põe e antes do sol nascer. Não é? Então, durante o dia você só bebe água, né? E quando chega a noite você tem, durante vários dias, almoços, não é? E confraternizações bem amplas, não é? Com muita comida e tal, mas durante o dia você não tem, não é? E isso é muito praticado. Chega até um ponto que eu estava lendo um autor outro dia que estava falando que nos anos 70 era um problema nos apartamentos que foram destinados aos imigrantes recém-chegados, porque se tinha sacrifício de animais, né, porque eles comem o carneiro, não é? E teria que matar o carneiro, isso matava dentro das banheiras, né, nos apartamentos, gerava um problema sanitário muito grande também, não é? Então você vai ter essa questão aí da religiosidade, da influência de um calendário paralelo, não é? Muito ligada também à existência dos grupos. Você vai ter, por exemplo, no Brasil, famílias judaicas que vão respeitar um calendário relacionado à religião deles também, não é? Então, mas em termos nacionais, assim, eu acho que na maior parte dos países se respeita um calendário comum no mundo ocidental, pelo menos, não é? A gente tem o final do ano, que é um marco para todos ali, mas em todo o Ocidente se comemora o Natal, por exemplo, não é? Não tem talvez nos Estados Unidos se comemore o Dia de Ação de Graças, não é? Que é também um outro tipo de festividade, né? Mas era um momento que separava também para
ter um momento de fé, não é, ligado à sua família, mas isso vai se perdendo, né? O Natal virou hoje, o que é o Natal hoje, né? Quantas famílias vão, né, celebram religiosamente, né? E quantas outras fazem isso mais um momento amparado pelo consumo, né? Pergunta para qualquer lojista se ele quer que acabe com o Natal em nome da laicidade, sabe? Eu acho que a gente não teria grande eco, nem só com os lojistas, né? Pergunta para os professores aí, né? Em nome da laicidade, se a gente para com o Natal, não se quer, né? Porque o capitalismo, né? Diria o monstruoso Marx, né? O capitalismo, ele conseguiu transformar, não é, todas as datas religiosas em um momento de consumo, não é, em uma celebração aí do próprio capital, não é? Entrando nesse assunto aí, até surgiu esses dias, no último Dia dos Namorados, que essa foi uma data criada no Brasil, que é diferente do Dia de São Valentim, no maior parte dos outros países. Sim. Aqui é 12 de junho, né? Isso. E nos outros países, eu acho que é abril, o dia de São Valentim, não tenho 14 certeza. de fevereiro. Fevereiro. E então isso foi o pai do João Dória, né? Aquele que é prefeito de São Paulo hoje, que criou. Ele era publicitário, o João Dória pai, e criou essa data para movimentar o comércio. Porque é um momento que para, que daí não tem outras festas, não tem, passa o Dia das Mães, daí ainda não chegou o Dia dos Pais, então tem que dar Cada uma mês animada. tu tem motivo para consumir. Né? E até agora, o Dia de São Patrício, até ele tem sido celebrado aqui no Brasil, em Porto Alegre, por exemplo, alguns bares fazem isso porque é um festival que se bebe mais cerveja, esse tipo de coisa, né? Então, vão surgindo cada vez mais datas para serem comemoradas e manter, né, manter ou aumentar esse consumo, né? E tem festas laicas, a Oktoberfest, né? Ela também movimenta, mas ela não tem esse caráter religioso. Pelo contrário, é uma festa profana, não é? Da celebração, da germanidade e tal. O próprio Halloween dos americanos também é uma data pagã, né? Tem a ver muito mais com as religiões originais ali dos celtas. Na Inglaterra é bem forte também o Halloween, tu vê a criançada, né, na rua com máscara e tal, é um barato. Né? É interessante isso, né? A data como o Natal, por exemplo, se a gênese disso é algo religioso, né? Ou até o domingo e o sábado, né? Guardar domingos e festas e tal. Depois se cria toda uma lógica em cima disso que a gente esquece qual é que foi a gênese daquilo. E se torna meio que impensável pensar de outra forma, imaginar uma outra forma de lidar com o tempo, a organização da própria semana, o final do ano, uma semana antes é o Natal. Parece que tudo se naturaliza, né? Quando a sociedade passa a operar em cima de uma lógica que se criou a partir de uma religião, né? Mas de fato, não é? A Revolução Industrial que criou esse modo que a gente vive hoje, não é? Foi ali que a gente codificou. Tem um livro do Thompson, que tem até aqui na nossa biblioteca, não é? Que é sobre as classes trabalhadoras na Europa, que ele fala justamente no controle do tempo, não é? E ontem eu estava falando isso com os alunos em aula, né? Que uma das maiores dificuldades que se teve ali na Revolução Industrial foi transformar camponeses, né, pessoas que viviam de acordo com a estação do ano. Tu plantava quando dava para plantar, tu colhia no inverno rigoroso da Europa, tu ficava trancado dentro de casa, né, transformar essas pessoas em trabalhadores, né, que aceitassem uma disciplina, né, nova, que era desconhecida até então, de um trabalho, às vezes de jornadas de 12, 14 horas por dia de trabalho dentro de fábricas, né, e o ano inteiro. Então, essa forma como a gente vive, que você tem que acordar 6 da manhã e voltar para casa às 7 da noite, não é? Isso é uma imposição aí da Revolução Industrial que transformou as nossas vidas, né, de uma maneira profunda e para sempre. E até hoje, isso não ocorre, não é um processo que ocorra de maneira uniforme, não é, em todos os locais. Você vê em casos de delocalização de empresas que saem daqui do Sul para tentar se instalar no Nordeste, não é, que as pessoas não têm essa disciplina que para nós é imposta desde a creche, não é? Na creche, na escola que você aprende, vai
Às 7, tem escolas que a maioria das escolas o filho entra antes de você no trabalho, né? Entra às 7h15, 7h20 na escola, você entra às 8, né? Você trabalha até o meio-dia, daí teu filho fica lá ou vai buscar ele, depois de tarde tem a mesma rotina. É a partir daí que você aprende, não é? A escola ela é um instrumento, não é? Para nos conformar a isso, não é? Mas aí não é só um fundamento religioso, né? Você tem uma lógica econômica por trás disso, né? Porque você precisa produzir pessoas que aceitem, não é, esse tipo de disciplina, que aceitem que, de fato, o trabalho tem que ser feito nesses horários e que não se questionem. Porque se a gente começar a questionar tudo, né, a sociedade ela não funciona. Tem que ter gente, tem que ter um ou outro que questiona, mas a maior parte tem que fazer aquilo que se espera deles, né? É assim que funciona. Sinto muito, mas é assim que funciona. A sociedade. Outro dia eu estava lendo uma matéria no jornal num autor que estava dizendo que cada vez mais as empresas querem pessoas que pensem menos. Porque se você pensa demais, você pode vir a questionar algumas coisas que talvez não sejam produtivas dentro da lógica de uma organização, né? Já que tu falou isso, Daniel, eu já peço, muito se fala disso da religião, né, que ela é muito foi usada para manter uma ordem social, né? Seria possível a gente manter uma ordem social sem a religião? A gente já faz isso? Ou por que manter ordem social também? Porque manter a ordem social tem que ver a quem interessa, né? A gente tem o Estado, a gente tem as empresas, agora todo mundo dizendo, né? Esses escândalos aí com o Temer são nocivos para a economia, não é? E tem uma justificativa instrumental com relação a isso, né? Mas a sociedade, não é? Ela funciona, ela se reproduz, né? A questão é como ela se reproduz, né? E que tipo de sociedade, né? Qual é o projeto político que tu espera de uma sociedade, né? E para que tu batalha, não é? Tu pode ter, como a gente tem aqui, uma sociedade que você tem uma minoria de pessoas que tem uma condição de vida muito confortável e uma grande maioria que tem dificuldade todo mês para pagar suas contas, né? Ou que vive num limite de precariedade muito claro. E isso pode ser um projeto de sociedade, mas você pode ter outros também, não é? E aí depende qual é o projeto político, né, que o governo que está exercendo o poder, ele determina, não é, para a nossa sociedade, né? E essa ideia da manutenção da ordem, não é? Ela serve justamente ao poder estabelecido, né? Tem vários autores aí que vão te dizer que o Estado ele não existe para promover a justiça, não é? Mas para manter os privilégios, né, dos mais ricos, não é? E quando o Estado se associa, e aí a nossa questão, à religião, não é? Podem ser então os mais ricos de uma determinada orientação religiosa, né? Então, essas questões que a gente tem que estar questionando, né? A crítica ela é válida, mas a questão é que as forças, né, num país como o nosso, com tamanho número de analfabetos ou de pessoas para quem a educação não é valorizada e tal, os fundamentalismos, né, a ideia de posições extremas, né, dogmáticas, fechadas, elas são muito propícias, não é? É muito possível que isso aconteça. A gente tem uma propensão grande a que essas questões elas possam existir, não é? Mas isso está associado também à falta de debate público sobre algumas questões e a desvalorização da educação, que é um projeto político também, né? Quando você desvaloriza, se você sabe que todos os países, né, que conseguiram melhorias, né, no campo social, tecnológico, foram países que investiram na educação e você sucateia totalmente a educação, não é? Você não paga salário de professor, você faz com que a escola seja um local onde você tem centros de excelência, que são escolas pagas muito caro e outras completamente
desassistidas, né? Onde a criança não tem os equipamentos necessários para o seu desenvolvimento, não se sinta a estima, não é? De estar dentro daquele local, onde o professor é desvalorizado ou vítima de violência, não é? Aí você tem um quadro perfeito, né? Para se manter a desigualdade, para se manter uma situação de dominação, porque... E agora eu vou me estender, não é? Porque a educação, ela está no centro daquilo que a gente chama de estratificação social. Né? A estratificação social é como você divide as pessoas dentro da sociedade. A estratificação social, ela se dá pelos salários também. Só que numa sociedade tão desigual como a nossa, não é? O teu nível de estudo, teus anos de estudo, eles estão diretamente associados à tua possibilidade de ganhos. Então, a pessoa que só tem o fundamental completo, e isso é dado pelos concursos, o próprio Estado chancela isso através da burocracia, não é? Ela vai ter acesso a determinados graus, não é, de rendimento. Ah, mas eu tenho um tio que abriu uma loja e ganhou. Tá, mas isso aí é a exceção, que comprova a regra, não é? Que a educação aqui no Brasil, a cada ano de estudo que tu tem, a tua possibilidade de ganhos, ela vai se multiplicando. Tanto que a educação, ela é o melhor investimento que a gente faz aqui, não é? Graduação, mestrado, doutorado, porque a tua possibilidade de ganhar mais dinheiro, ela aumenta também muito, porque a sociedade é muito desigual. Poucas pessoas conseguem, não é? Ou têm o treinamento adequado para chegar a tantos anos de estudo. E é o tipo de investimento que se tu só perde ele, não é? Só perde a educação se tu enlouquecer, né? Mas aí se tu enlouquecer, tu não dá bola, porque daí tu ficou maluco mesmo, né? Aí tu não tá nem aí para que perdeu. Mas é o único investimento, não é? Que ninguém tira ele de ti, não é? Um terreno, uma casa, pode acontecer alguma coisa. Mas investir em educação, né? Te aprimora cada vez mais, né? E tu tem acesso. Quando você sabota a educação, né? Você faz que um determinado grupo tenha acesso a uma educação de baixa qualidade, você impede a progressão, não é? Você impede. Ou quando a pessoa chega a 18 anos, ela tem que optar ou eu trabalho ou eu estudo, não é? Ela não consegue ingressar. Ou as pessoas, que a gente está passando por isso agora, né? Que estavam estudando e que, em função do momento de crise, elas devem deixar o estudo, não é? Para ir para o trabalho, porque a situação está mais difícil. Ou quantos bolsistas a gente vê aqui que tem uma bolsa, mas que a bolsa ela não é satisfatória e que eles optam por trabalhar fora da instituição. Isso aí não é uma seleção, né? Cria uma seleção e uma desvantagem para as pessoas que não conseguem ascender através da educação. Então, ao invés da educação proporcionar uma inclusão social, ela proporciona, não é, um aumento, não é, ou a manutenção da desigualdade, né? E porque você limita no próprio acesso ou na qualidade do ensino que é oferecido a possibilidade de ascensão a patamares mais altos dentro da estratificação social, né? Falando sociologicamente. A gente foi agora para o lado da educação, né? Que deveria estar ligado meio à laicidade, né? Mas eu queria pedir ainda em relação à religião e laicidade, o Brasil ele está levando a sério talvez a religião pela primeira vez quando se fala em extremismo? Porque eu estou pensando se é possível ter esse sincretismo religioso, né? Um pouquinho de cada coisa ou tudo junto misturado. Parece que não se leva muito a sério a religião a ponto de poder brincar com todas ao mesmo tempo. Ou todas tá ali... Não digo nem isso. Todas convivendo juntas não é problema. Isso não teria problema. Não é excludente. Agora, parece que se tu consegue estar com um pouquinho de cada crença, tu não leva a sério nenhuma. E quando se vê tanta interferência religiosa sobre o Estado, está se levando a religião a sério num nível maior do que já se levou? Talvez. Nunca tinha pensado dessa maneira como tu expôs aí, né, se a religião agora está sendo levada a sério porque, né, uma determinada visão está sendo imposta. Eu acho que as pessoas, mesmo que façam o sincretismo, levam a sério porque isso fala sobre coisas bastante enraizadas nelas, que ajudam elas a conduzir a própria vida, né? Então, eu acho que não é nesse sentido. Talvez levar a sério esteja tomando um caminho perigoso, né? Daqui a pouco se levar
a sério demais a ponto de justamente criar essa visão de que uma tem que se sobrepor a todas as outras porque aquela é a verdadeira. Então, acho que nesse sentido é pior, né? Porque hoje a gente vê a possibilidade de um diálogo interreligioso, inclusive sendo promovido, né, pela própria Igreja Católica, que foi sempre, né, se considerou a principal e era dominante no mundo ocidental e se impôs, né, na maioria dos casos, inclusive belicamente, né? E dentro da própria Igreja Católica, né, há um movimento de a possibilidade de conversação entre as religiões, né? Se falando muito mais em trazendo o debate para ética e não para a ideia de uma verdade que deve ser imposta a todos os demais. E a gente vê alguns movimentos no sentido contrário disso, né? De levando a religião a sério no mau sentido, que tu diz, né? De pensar, não, o que eu sei é verdadeiro e, portanto, eu tenho o direito de impor isso às outras pessoas porque elas estão em pecado, elas estão errando, logo, né, a sociedade deve ser organizada a partir dessa visão de mundo. Então, eu acho isso perigoso e é algo que a gente tem que prestar atenção aí, principalmente quando envolve, como a gente falava antes, a questão política e a questão econômica e midiática. Isso aí realmente passa a ser preocupante. Você estava falando antes, né, da educação e laicidade. A educação, né, desde muito tempo, foi monopólio, né, das confissões religiosas, né? Desde muito tempo. Até hoje a gente tem universidades jesuíticas, né, universidades católicas, né, que mostram, não é, a importância, e são grandes universidades também, não é, a importância da religião associada à ideia do ensino. Aqui na região a gente tem várias escolas que têm confissões religiosas bem declaradas, né, bem evidentes, né, o que mostra essa associação, não é, de formação de elites, não é, associada a uma formação religiosa muito próxima no nosso país, não é? E aí você tem as escolas públicas, não é, onde o ensino supostamente deve ser laico, não é, mas que são completamente também, ou em alguns casos, não é, tem condições menos favoráveis aí de recursos, não é, para promoção de um ensino de qualidade também, não é? Maravilha, então. Então tá, esse foi o programa Interfaces de hoje. Lembrando que está disponível também no YouTube para ser acessado no canal Interfaces da Univates. O Interfaces volta no sábado que vem, às 8 horas da manhã. E a gente fecha então com Gilberto Gil, Andar com Fé. Tchau! Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Num pedaço de pão. Na maré, tá na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer, no calor do verão.
coração, a fé também tá pra morrer. Oh, oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, oh, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lelê. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lelê, vamos lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Meninha, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi, olá lá, andar com fé eu vou.